isso aí, meus amigos! Salve, salve a todos vocês que nos acompanham. Seja bem-vindo ao nosso Connect Sport dessa sexta-feira. Sextou na melhor companhia que é a sua. Estamos aqui diretamente dos estúdios da Connect Brasil TV para mais um Connect Sport, como sempre, recheado de muita informação. Seja bem-vindo ao nosso programa, porque o Connect Sport é feito para você. Aqui você sabe, o papo de esporte é diferente. A gente vai manter você bem informado. E olha que hoje o nosso Connect Sport está recheado de muita informação. Vamos falar aí da pré-Libertadores, a partida do Corinthians diante da equipe da Universidade Central na Venezuela. O Corinthians empatando pelo placar de 1-1, destacando também a ontem que tivemos aí a primeira partida da final da Recopa Sul-Americana, a partida que aconteceu no El Cilindro na Argentina, vitória aí do Racing diante do Botafogo, e a situação do Botafogo em 2025 não está nada fácil, além de falarmos aí do Campeonato Paulista, com a vitória do Santos, vitória da Ponte Preta, vitória do Palmeiras, temos que destacar também o quadro Minuto Olímpico, destacando também campeonatos estaduais, Copa do Brasil, futebol internacional, já temos também definidos aí os sorteios das oitavas de final da Champions League, da Europa League, que a gente vai falar para vocês, além de falarmos do Campeonato Carioca, do quadro Você Sabia, Mercado da Bola e muito mais. Então, chega mais porque está no ar o nosso Connect Sport. E com tanto assunto que a gente tem para falar hoje, eu apresento para vocês o nosso comentarista diretamente do Rio de Janeiro. Seja bem-vindo, meu xará Gabriel Sanches. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, Gustavo. Boa noite, né, amiga, amigo de casa. Mais uma vez, vamos falar com vocês. Mais um Connect Sport. Estou com muita informação, com muito futebol, com muito esporte. E tenho certeza que vai ser um Connect Sport com muita qualidade, muito recheado aí, de muita notícia, meu amigo. Vamos que o mundo do esporte nunca para. É isso aí, meu amigo. Vamos que o programa hoje está com diversos assuntos. Temos 14 temas para abordar no programa dessa sexta-feira para a gente sextar com chave de ouro. Mas antes da gente começar, vamos falar um pouco da Júlia Del Prate. A gente está sempre anunciando aqui no Connect Sport. A Júlia Del Prate, para quem não sabe, é jogadora de futebol feminino. Ela tem passagens aqui pelo Santos e pelo Centro Olímpico. Está tendo uma grande oportunidade de dar um salto na sua carreira e na sua vida pessoal, de ir para os Estados Unidos, de poder completar os seus estudos e também de atuar no futebol americano. Com isso, a vaquinha que ela está organizando, porque a gente sabe que quando a gente sai do Brasil, se você sai do Brasil para ir para outro país, questão de logística, tudo envolve questão financeira. Então, é uma vaquinha que a Júlia Del Prate está organizando com o intuito de bancar a sua ida para os Estados Unidos. É coisa séria e por isso que a gente está divulgando aqui no Connect Sport. E a gente vai passar um vídeo da Júlia Del Prate neste momento para vocês que nos acompanham. E aí, galera, beleza? Eu sou a Júlia Del Prate, eu sou atleta de futebol, tenho 20 anos e eu vim pedir uma ajuda pra vocês pra realizar o meu sonho. Eu recebi uma proposta, galera, de uma faculdade lá dos Estados Unidos, NCAA D1, e eu preciso da ajuda de vocês porque eu tenho que arcar com alguns custos aqui do Brasil, como passagem, Duolingo Teste, coisas relacionadas desse tipo. Preciso tirar meu visto também, então tem bastante coisa que eu preciso gastar dinheiro e essas coisas são em dólar e eu preciso transformar em real pra poder pagar. Então por isso que eu criei essa vaquinha. Vocês puderem, por favor, doar na vaquinha ou doar pelo meu Pix direto também, que tá aqui embaixo. Vocês ajudariam demais a realizar esse meu sonho. Eu vou lá pros Estados Unidos em agosto, então a gente tem bastante tempo aí pra conseguir esse valor e eu conto com a ajuda de vocês, fechou? Obrigadão! É isso aí, pessoal. Vamos ajudar aí a Júlia Del Prate a alcançar esse objetivo. É por uma causa nova, jogador de futebol feminino, tendo a oportunidade da vida dela. E nós aqui do Connect Sport vamos dando essa força aí para que a Júlia alcance esse objetivo. Se você quer fazer sua contribuição, pode acessar o Instagram Del Prate Júlia. Lá, acessando o Instagram dela, tem o link da vaquinha na bio. Você acessando esse link, você pode ser redirecionado para a vaquinha e fazer sua contribuição. Então, se você quer ajudar, não importa o valor, o que importa é a intenção. O time aqui do Connect Sport vai seguir divulgando aí para dar essa força para a Júlia Del Prate. Ano passado ela esteve aqui no Connect Sport, ela nos autorizou a divulgar e a gente vai divulgando aí para dar essa força para a Júlia, para que ela alcance esse objetivo da vida dela. Bom, vamos começar então o Connect Sport. Bora aí, Gustavo, colocando a mão na massa para começarmos a falar de Copa Libertadores aqui no nosso Connect Sport, pré-Libertadores, partida que aconteceu na quarta-feira em Caracas, na Venezuela. Bom, Gabriel, se esperava-se que o Corinthians garantisse uma vitória tranquila por questão de superioridade técnica de ambas as equipes, mas não foi isso que aconteceu. O Corinthians até saiu na frente no primeiro tempo aí com gol marcado pelo Carrídio, mas no decorrer aí da partida no segundo tempo, a equipe do Universidade Central acabou crescendo na partida e conseguiu marcar o seu gol de empate aí, gol contra marcado pelo João Pedro Tchoca. O Corinthians, de certa forma, decepcionou, né, Gabriel? Foi o que você falou, o pessoal, a torcida corintiana, obviamente, estava esperando a vitória, acho que não diga nem tranquilo, mas pelo menos uma vitória, né? Pelo menos vencendo, acho que é o mais importante, com certeza. É um jogo difícil, a gente já sabia, mesmo sendo, obviamente, um adversário bem limitado tecnicamente comparado ao Corinthians, mas é um jogo longe, é difícil a viagem, no interior da Venezuela, é complicado, né? Então, assim, a gente também entende um pouco do contexto da partida, mas realmente dentro de campo que a gente esperava acabou não acontecendo. Um time
Universidade Central, que tem boas peças, tem bons jogadores, mas até me surpreendeu em certos momentos do jogo. Né, chegou a atacar com algum perigo o goleiro Hugo, que teve que intervir em pelo menos aí umas 2, 3 bolas perigosas, né, que vieram em sua meta. O Corinthians, por sua vez, usando bastante o Carrídio e o Depay no primeiro tempo, principalmente, né, estavam fazendo uma boa dobradinha, né, à toa que saiu o gol justamente com esses dois jogadores, a assistência do Depay pro belíssimo gol do Carrilho, mas senti falta, eu confesso, um pouquinho dele Alberto, acho que ele poderia ter ido melhor na partida, acho que deixou um pouco a desejar. Teve a lesão do Ranieri também, né, no primeiro tempo, que isso acabou tendo que mudar um pouco o sistema do jogo do técnico Ramon Dias, e acabou que no segundo tempo, aos 29 do minuto, né, o Universidade Central conseguiu chegar ao gol de empate. Claro, o Corinthians é da favorito, deve golear, acho que tem que pelo menos fazer um resultado expressivo jogando em casa, é isso que a torcida do Corinthians espera na semana que vem, mas talvez foi o primeiro grande teste do Corinthians essa temporada, jogar na Libertadores, jogar fora de casa. Eu acho que o Corinthians acabou realmente deixando um pouco a desejar, mas claro, tá tudo tranquilo ainda, não tem nada para se assustar, não tem nada perdido, muito longe disso. O Corinthians está bem tranquilo ainda, a classificação com certeza vai vir na semana que vem, Gabriel. Pois é, vimos um primeiro tempo de o Corinthians tendo mais de 60% que azar esse gol, né? de bola, né? Criando oportunidades, abrindo o placar aí com o André Carrídio. No segundo, a equipe do Universidade Central só encontrou recursos ofensivos em chutes de fora da área e uma oportunidade com o Branco, que o André Ramalho tirou praticamente em cima da linha. No segundo tempo, a equipe conseguiu melhorar, compactar no sistema ofensivo. O Corinthians ainda perdeu algumas oportunidades, como no caso aí uma finalização do Yuri Alberto, uma cabeçada do João Petchoca, e acabou pagando caro o empate aí da equipe do Universidade Central, uma cabeçada do Zapata, defesa do Hugo, no rebote ali do lance, o João Petchoca foi infeliz e acabou marcando gol contra, mas eu também acho que nível técnico, fazendo a comparação, o Corinthians tem totais condições de vencer na quarta-feira que vem na Neoquímica Arena, jogo decisivo aí, lembrando que quem vencer pode pegar ou o Nacional ou o Barcelona de Guayaquil, primeira partida o Barcelona venceu por 1-0. Pode prosseguir, Gabriel. Não, justamente, eu acho que o Corinthians já tem que principalmente visar já a próxima fase. Eu acho que, claro, o Corinthians, se for eliminado no próximo jogo, vai ser realmente uma catástrofe, assim, sem tamanho, né, caso seja eliminado em casa por essa equipe do Universidade Central, né, só que na próxima fase deve vir o Barcelona de Guayaquil, que é um time bem melhor, tecnicamente, do que a Universidade Central, né, um time com tradição, um time que recentemente chegou até a disputar a semifinal de Libertadores, né, em 2021, então, assim, tem boas peças. Então, o Corinthians, acho que, principalmente visando já o jogo, a próxima fase, tem que tentar melhorar o seu rendimento jogando fora de casa, que talvez hoje seja o principal problema do Corinthians, né? Jogar realmente fora dos seus domínios é um pouco complicado. Aliás, a única derrota do Corinthians esse ano no Paulistão foi justamente jogando no Morumbi, né? Enfim, eu acho que o Corinthians já tem que já visar a próxima fase, mas, claro, pensando no jogo de volta, mas já começar a analisar também o Barcelona, que, pelo que eu vi do jogo contra o Nacional, Gabriel, uma equipe que tem boas peças e pode trazer dificuldades ao Corinthians, caso esse confronto ocorra na próxima fase. Bom, Gabriel, vamos seguir aqui falando de competições sul-americanas do Connect Sport, da Libertadores, vamos para a final da Recopa Sul-Americana, da Venezuela, vamos para a Argentina, porque ontem no estádio El Cilindro, em Avejaneda, na Argentina, o Botafogo encarou aí a equipe da casa, o Racing, tentando aí vencer a primeira partida da final da Recopa Sul-Americana, mas o Botafogo teve uma atuação completamente apática e pagou caro pelo resultado, porque a equipe do Racing venceu por 2-0. Os gols aí na imagem para vocês, marcado por Luciano Vieto e também pelo Martínez em um contra-ataque. Gabriel, o resultado nada mais do que esperado, essa que é a verdade, né? Acho que é a primeira vez, sob a história da Recopa Sul-Americana, que o campeão da Copa Sul-Americana chega como favorito para disputar a Recopa, que eu não lembro realmente de ter acontecido, mas, cara, o Botafogo faz um começo de ano desastroso. Essa é a palavra, não tem mais o que definir esse começo de ano do Botafogo. Uma equipe que ano passado a gente sabe muito bem o que conquistou, mas que esse ano parece ainda realmente muito longe do que demonstrou no ano passado. Claro, teve as saídas, né, principalmente do Almada, do Luiz Henrique, do Tiquinho também, enfim. O Botafogo está tentando se reforçar, mas ainda não trouxe aquele nome de peso assim para deixar o torcedor tranquilo, longe disso. Trouxe o Cláudio Kassab para ser um auxiliar técnico, mas ao mesmo tempo técnico interino, não sabe se vai ficar, não sabe se vai sair. Enfim, é uma confusão até agora o que está acontecendo com o Botafogo esse ano. E vejo até um pouco de omissão por parte do John Textor, né, Gabriel? Que está realmente aquilo. Você vir dizer, o ano começa só em abril. Tudo bem, mas, cara, não vai cair, não pode cair 2 vezes no mesmo lugar, entendeu? Então, o ano passado deu certo, o Botafogo teve também um começo de ano desastroso em 24, mas depois veio o Arthur Jorge, consertou tudo. Mas, cara, ano passado já foi. O Botafogo não tem nada. Não tem padrão tático, não tem técnico, enfim. Falta alguns jogadores. Os jogadores estavam no passado, como é o caso do Marlos Freitas, Alex Telles, o Barbosa. Jogadores que não estão jogando nem 10% do que estava jogando no passado. E o que viu foi isso aí. Um Racing
jogando para cima, um time que se preparou para jogar essa competição, assim como o Flamengo se preparou para a Supercopa. Então você vê, né, nos 2 testes que o Botafogo teve, tanto na Supercopa quanto o Flamengo, no jogo de ontem contra o Racing, o Botafogo foi amplamente dominado. Né? Claro, tem um jogo de volta, tudo pode mudar, mas realmente o que a gente veio, o que a gente viu ontem também, é um Botafogo muito apático que vai ser difícil conseguir reverter essa situação na semana que vem. Como eu falei, o Racing tem o Vitor, que até saiu lesionado, né, jogador, passagem por Al-Hilal, um jogador com muita bagagem, marcou esse gol de pênalti, depois teve o gol do Martins. Olha, Gabriel, só não foi mais porque o Botafogo deu sorte. O Racing perdeu muitos gols quando estava 2-0 o jogo. O John defendeu, teve bola na trave, enfim, poderia ter sido 4-0 tranquilamente essa partida. Então, realmente, é hora de ligar o alerta para o seu botafoguense. Até conversei com alguns amigos, né, tem familiares botafoguenses também. Tá todo mundo meio assim preocupado, né, cara? Porque, por exemplo, você pega o Barbosa, no passado o melhor zagueiro do Brasil, esse ano faz um ano até agora é terrível. Ontem falhou de forma grotesca, fez um pênalti bizonho em cima do atacante do Racing, sem necessidade nenhuma, né? E acabou sendo também um ponto negativo dessa derrota do Botafogo. Aliás, é difícil enxergar até um ponto positivo ontem. O Botafogo não teve assim um jogador que conseguisse destacar. O Igor Jesus muito sozinho, sentindo a ausência, claro, a falta também do Almada e do Luiz Henrique. O Marlon Freitas também com dificuldade de se encontrar no meio campo com o Gregory. Ontem também entrou com um jogador, Newton, que é jogador jovem, apenas de 19 anos, vindo da base, jogador perdido dentro de campo. Cuiabano entrou, chutou a cara do jogador, foi expulso. Então assim, Gabriel, a gente vê um Botafogo realmente muito desligado, muito aéreo nesse começo de ano. E, cara, já estamos chegando em março, gente. Já tem Libertadores daqui a um mês, já tem Brasileirão daqui a um mês. Quando é que esse time vai acordar pro ano? Né? Essa é a questão. Claro, trouxe o Arthur, mas acabou se lesionando. Tentava chegar também outros jogadores aí, Santiago Rodrigues, enfim, o Rivan Cruz. Também tem a possível chegada do Ender no meio do ano, mas o Botafogo hoje realmente é um desastre. A partida ontem ficou prova isso. O Botafogo está muito mal esse ano e para melhorar, Gabriel, tem que para chegar no nível ruim, tem que melhorar muito. Então o Botafogo está na hora de começar a acordar, até porque domingo já tem clássico contra o Vasco, deve vir com o time reserva, deve ser eliminado na primeira fase do Carioca. Então, assim, cara, a situação realmente é muito complicada. Vamos ver se o Botafogo vai começar a acordar pro ano ou se vai realmente passar um ano complicado depois dos títulos do ano passado. E detalhe, você falou da atuação do Alexander Barbosa, ele cometeu pênalti infantil e no segundo gol, ele arrancou do campo de defesa para a área como se fosse um centroavante, né? E a gente vê que isso custou caro, tá passando um lance aí do segundo gol, que a defesa do Botafogo ficou desfalcada ali, o Martins entrou nas costas dele e conseguiu fazer o segundo gol. Só para detalhar essa participação dele. E Gabriel, pode falar. Assim, o que eu vejo no Botafogo, tem alguns certos jogadores, é o que, na minha opinião, tá? Fala minha opinião, aconteceu com o Fluminense no ano passado e com o Flamengo em 2023. Se você for ver, o Flamengo ganha a Copa do Brasil, Libertadores 2022, 2023, o Flamengo não ganhou nada. Né? Era um time soberbo dentro de campo, um time que achava que ia resolver a qualquer momento. O Fluminense no passado foi a mesma coisa, ganhou a Libertadores 2023, ano passado quase foi rebaixado. E o Botafogo tem bons exemplos a seguir, né? Quer dizer, maus exemplos, podemos dizer assim, a não seguir com o que aconteceu com seus rivais nos últimos anos. O que eu vejo do Botafogo é um time que realmente está com um pouco de soberbo. Você percebeu, por exemplo, naquele jogo entre o Flamengo e o Botafogo aqui no Maracanã, Barbosa querendo briga, todo mundo querendo briga, mostrando o pet de campeão da Libertadores. O Botafogo não tem que entrar nesse oba-oba. Não pode ser assim. O Botafogo tem que calmar, pensar, gente, a gente já tá o campeão da Libertadores, já tá o campeão brasileiro, isso não muda o fato, não acabou, não tem nada perdido. Claro, a fase tá ruim, mas, gente, vamos jogar bola. Eu acho que isso tá faltando do Botafogo. Jogar bola. Os jogadores estão muito concentrados em brigar com a arbitragem, brigar com o time adversário, do que jogar futebol. E isso tá custando caro. Foi assim nos clássicos contra o Flamengo, foi assim contra o Racing ontem. Então, assim, tá na hora do Botafogo realmente parar de querer brigar, parar de querer realmente arrumar confusão e pensar em jogo, pensar em bola, pensar em futebol. É isso que tá faltando nesse momento. Bom, é isso aí. Vamos seguir aqui o Connect Sport. Já falamos de Libertadores, frisamos agora a final da Recopa Sul-Americana e vamos falar do Campeonato Paulista. Ó, Gabriel, dá pra virar, hein? Pode falar. Não, só pra finalizar, gente, não tem nada perdido, 2-0 um placar totalmente irreversível, o Botafogo tem condições jogando em casa, seu torcedor, de conseguir reverter essa situação, claro, tá difícil, até pelo futebol que o Botafogo tá apresentando, mas tem totais condições de vencer aqui no Newton Santos e ser campeão da Recopa Sul-Americana. Poderia até ser um jogo, talvez, para mudar a chave do ano do Botafogo, né? Caso conquiste esse título da Recopa, pode ser um jogo realmente que possa recolocar o Botafogo nos trilhos. É isso aí, destaque do comentarista Gabriel Sanches. E agora vamos falar de Campeonato Paulista dentro do nosso programa, destacando a vitória do Santos. Santos conseguindo aí mais uma grande vitória nessa 11ª rodada do Campeonato Paulista, superando a equipe do Noroeste pelo placar de 3-0, destacando aí para vocês os gols que tá passando. Gol do Guilherme, gol do Tassiano e gol também do Tiquinho Soares. Gabriel, o Santos conseguiu uma importante vitória, eu acho que acima de tudo era importante vencer, até porque aquele grupo do Santos ali tá uma loucura, né? A gente viu ali a Portuguesa,
Teve o Bragantino também querendo chegar, enfim. Então o Santos precisava vencer de qualquer maneira essa partida ontem contra o Noroeste, e foi o que aconteceu. O primeiro tempo um pouco complicado por parte do Santos, o jogo estava difícil, a equipe do Noroeste montou uma retranca braba lá atrás, o Santos não conseguia sair dessa retranca, tanto que o gol sai apenas aí aos 49 do primeiro tempo, né? O gol marcado pelo Guilherme, demorou, mas saiu. O Neymar ontem não fez aquela partida assim que a gente esperava, né? Que a gente estava realmente esperando, mas é claro, ele está voltando de lesão, está realmente ainda se readaptando fisicamente e, claro, também tecnicamente, que é o importante no momento. Mas, enfim, vitória importante. Depois saiu o primeiro gol do Guilherme. No segundo tempo, o Santos jogou mais solto, jogou mais tranquilo. A gente viu o gol do Tiquinho, teve gol também do Tassiano. O importante era a vitória e veio o Santos. Com isso, agora chega a primeira colocação do Grupo B com 15 pontos e segue ali com o Bragantino, Guarani e Português. O Santos está praticamente classificado, né? Vai jogar o último jogo ainda para ver se vai se classificar contra o Inter de Limeira, mas só um empate já basta para o Santos se classificar. Está tudo em aberto ainda para a segunda posição, por exemplo, porque tem ali o Bragantino, tem também ali a Portuguesa, que empatou contra o São Bernardo. Mas o importante era vencer, então o Santos conseguiu e agora dá um passo importante sobre a classificação para as quartas de final. E é o que tudo indica, essa classificação deve vir, Gabriel. Do São Paulo, que atuando no estádio Morumbi, o São Paulo que está numa fase terrível, 5 jogos sem vencer, para preocupação aí do nosso técnico Gustavo. Aí aqui para a Ponte Preta vai fazendo um bom ano de 2025, conseguiu aí vencer de virada por 2-1. Já tá classificado. Gabriel, eu que elogiei o São Paulo longe, Pois é, não sei se você vai lembrar, eu elogiei o São Paulo no começo do ano. Acho que na minha primeira participação no Connect esse ano, falei que o São Paulo no time tá jogando bem e tal, mas olha, sequei legal, hein? Eu retiro tudo que eu falei naquele dia. O Gustavo tá todo respeito ao nosso amigo Gustavo. Guardando. Pelo amor de Deus, porque, cara, que é isso? Teve aquela atuação emblemática contra o Corinthians, né, no Paulistão, que foi realmente um jogo muito bom do São Paulo, onde o Oscar jogou bem, o Lucas jogou bem, mas de lá pra cá, cara, foi um desastre esse time do São Paulo, não consegue jogar bem. Muitos vão dizer, pelo menos perdeu para ajudar, para complicar a vida do Palmeiras. Mas mesmo assim, gente, o São Paulo fez o primeiro tempo até interessante, conseguiu ter bons momentos. Ali teve o gol do Caleri, né, que realmente voltou a marcar, jogar importante para ele também. Mas o segundo tempo do São Paulo foi uma coisa assim tenebrosa, cara. A Ponte Preta parecia que estava jogando tranquilo, assim, jogando com a vantagem, tanto que fez esse gol de empate logo no começo, logo depois viu o jogo e passou o segundo tempo todo basicamente sem sofrer a equipe da Ponte Preta, apenas com os escanteios, que o São Paulo ainda tentava ter algum tipo de perigo, mas tirando isso, cara, a Ponte realmente conseguiu passar ileso, passou com tranquilidade, o São Paulo realmente fez uma péssima partida e vive um péssimo momento no Colo Paulista. Claro, dá tempo de recuperar, o Zubeldia vai ficando cada vez mais pressionado, né? Hoje até surgiu o nome aí de Fernando Diniz, eu até pensei, se eu fosse São Paulino, em vez de que o Fernando Diniz corre risco de ser contratado pelo São Paulo, olha, eu já estaria tendo um ataque cardíaco já, Gabriel, porque eu acho que seria a pior coisa para o torcedor de São Paulo a volta do Diniz ao clube, mas enfim, né? Então vamos ver se a diretoria de São Paulo vai cometer essa atrocidade ou não. Mas claro, tá classificado, não garantiu a primeira colocação, né? Vale a pena lembrar isso, que o Novo Horizontino estaria a 1 ponto do São Paulo. Se o São Paulo tropeçar contra o São Bernardo, o Novo Horizontino aí conseguir uma vitória, o São Paulo vai ficar em segundo, vai ter que jogar fora de casa nas quartas de final. Então, cara, a situação é complicada agora. O São Paulo realmente peca muito por aquele empate contra o Velo Clube, empate com o Palmeiras, onde não jogou bem, derrota para o Santos. Então, assim, são resultados que você vai vendo, né? Onde o São Paulo não foi bem e agora está fazendo falta. E esse contra a Ponte Preta foi realmente a gota d'água. O torcedor tá chateado com o Zubeldia, tá chateado com razão, porque o Zubeldia não consegue fazer esse time que tem excelentes peças jogar. Essa que é a verdade, né? Você vê um time que tem Caleri, Oscar, Lucas, Pablo Maia, Alisson, Arboleda. É um time, cara, para brigar na parte de cima do Campeonato Brasileiro, né? Se a gente for pegar assim com todos os jogadores bem fisicamente, no auge, enfim. Mas está muito longe disso, o Zubeldia está sendo bastante criticado. E olha, Gabriel, se o São Paulo cair precocemente numa semifinal, numas quartas de final, eu acho que vamos ter desemprego rolando aí, Gabriel. A favor da volta do Fernando Diniz aqui. Ele gostou da notícia. Gostou? Eita, fé. Olha, rapaz. Ele é a favor... Não, realmente. Você é a favor do Crespo, é? O Crespo pode ser uma volta interessante pro São Paulo. Eu também seria a favor, assim, mesmo sendo São Paulino, mas se eu fosse para trazer alguém. Vi que o nome do Tite também, né, tá sendo ali ventilado, mas, cara, é sempre os mesmos nomes, né? Não tem uma coisa diferente, enfim. Por isso que o brasileiro fica esse carrossel de técnicos aí, né? Aí, o Guardiola, Esse cara, mano. O Klopp tá desempregado também. O Klopp também tá desempregado, pô. Tá lá no Red Bull, lá com o time do Leipzig lá, pode vir também. Nome acessível. Eu acho que seria um nome interessante, né? Nunca treinou São Paulo, enfim. Seria um nome realmente pra tentar ser
um pouco diferente do que pô, Diniz, Tite, esses técnicos aí pra mim já estão ultrapassados. Né? O Gustavo falou Lisca doido, aí você já viajou também, né? E aí pra dar uma injeção de ânimo até vai, né? Agora pra treinar. Pra treinar já basta a passagem que ele teve relâmpago pelo Santos aí, que ele disse que precisava não sei quantos jogos aí pra fazer o time engrenar na época, foi demitido e deixa quieto. É melhor manter o Zubeldinho enquanto isso. Vamos falar então de Palmeiras. O Palmeiras segue vivo ainda tentando uma classificação para a próxima fase aí do Campeonato Paulista. Ontem o Palmeiras acabou vencendo a equipe do Botafogo de Ribeirão Preto de virada por 3-1. Olha, Gabriel, eu gostaria de entender um pouco, só antes de falar do jogo do Palmeiras, o sistema desse Campeonato Paulista. A gente fala muito sobre isso aqui. O Palmeiras tem 20 pontos e corre o risco de chegar a 23 pontos e ser eliminado. Enquanto no grupo C, o São Paulo tem 16, o Bragantino tem 15, o grupo B, o Santos tem 15, o Bragantino tem 14, o Mirassol tem 16, mas já está classificado. Cara, não faz o menor sentido esse Campeonato Paulista em termos de pontuação. Enfim, só fica a dica para a Federação Paulista tentar mudar um pouco isso, porque, cara, é difícil realmente O entender como é azar que é o o time faz grupo, 20 né, que o pontos. Palmeiras pegou, né? De Pelo ter amor um São de Deus, Bernardo que cara. tá numa grande fase e a Ponte fazendo uma boa E a competição Ponte também. também, né? Porque se você for ver, os quatro, né, hoje os quatro melhores times seriam o Corinthians, o São Bernardo, a Ponte e o Palmeiras. O Palmeiras, até se, por exemplo, se os quatro melhores só se classificassem, o Palmeiras estaria entre os quatro melhores, né? Mas realmente, com a excelente fase do São Bernardo e da Ponte, fica complicado, mas enfim, falar do jogo é falar de bola. Jogo complicado do Palmeiras, hein, Gabriel? Saiu atrás do placar, jogo nervoso. Se o Palmeiras não tivesse vencido ontem, já teria sido eliminado, até mesmo com empate. Estava sendo eliminado, né, até 30 minutos do segundo tempo. Jogo complicado. Palmeiras, eu vejo um time ainda muito sem padrão de jogo. A impressão que eu tive é que era bola na área ou bola no Estevão. Eram as únicas jogadas que o Palmeiras tinha. Era tentar um cruzamento, tentar um escanteio, ou é a bola no Estevão e ele decide, e foi o que aconteceu. Né? O Estevão conseguiu marcar um belíssimo gol. Né? O Botafogo, por sua vez, estava ali tentando também, né, caso tivesse vencido ontem uma vaga na próxima fase, mas já estava praticamente já eliminado. Fez até um belíssimo gol no começo, e depois o Palmeiras, com muita dificuldade, conseguiu buscar o empate. E aí, rapaz, foi aquele jogo de nervosismo. Né? No segundo tempo, o Palmeiras pressionando, teve bola na trave, mas muitas bolas aéreas. Eu acho que isso que me incomoda em ver o jogo do Palmeiras. Eu acho chato ver o jogo do Palmeiras hoje, porque, cara, é um jogo que você não vê um jogo jogado, um jogo trabalhado. Pelo contrário, é só bola na área e seja o que Deus quiser. E foi o que aconteceu. O Palmeiras conseguiu buscar o gol, né? Justamente numa bola aérea. E depois o Luiz, jogador da base, marcou. Esse sim marcou um belíssimo gol, pegando de bate-ponta, dando números finais da partida 3-1. Venceu, mas não convenceu. O torcedor do Palmeiras ainda tá chateado com a sua equipe, com a sua presidenta, com o seu técnico. Muita gente realmente achando que o Abel está em final de ciclo e talvez esteja mesmo, Gabriel. Caso realmente o Palmeiras aí não consiga uma boa sequência nos próximos meses, acho que a chance dele ser demitido acho que é até grande. E claro, o Palmeiras, eu acho que é meio estranho, porque vendeu o Hendrick, vendeu o Estevão, tem dinheiro em caixa, mas não contrata, né? Acho que essa é a grande crítica do torcedor palmeirense hoje, a sua presidenta Leila Pereira. Trouxe aí o Paulinho, mas só pode treinar em abril. Trouxe o Facundo Rodrigues, mas também é um jogador que ainda não está tentando se adaptar. Marcou até o gol ontem da virada, né? Mas um jogador ainda que, claro, não veio pronto, podemos dizer assim. Tentou o Andrés Pereira, tentou o Matheus Pereira, tentou aí o Firmino também, chegou a rolar esse papo. Tá tentando o Vitor Roque, mas tá difícil. Enfim, o Palmeiras realmente está complicado para contratar. E com esses jogadores aí, Gabriel, sendo bem sincero, não vejo o Palmeiras indo muito longe esse ano, não. E, claro, vai tentar brigar, vai tentar ali chegar longe em alguns campeonatos, mas hoje eu não boto o Palmeiras como um dos favoritos, assim, como tem sido nos últimos anos, né? Hoje eu vejo o Flamengo, por exemplo, bem acima do Palmeiras, e o próprio Corinthians, hoje, se você for ver, tá jogando mais bola que o Palmeiras, e o Palmeiras realmente precisa melhorar bastante. É isso aí, meus amigos. Comentários de Gabriel Sanches. E agora no Connect Sport vamos dar uma pausa no futebol e entrar nas modalidades olímpicas. Chegou aquele momento de você ficar bem informado aí sobre o Rio Open. Tem notícia de basquete, tem notícia de vôlei, através do quadro Minuto Olímpico com o comentarista Gabriel Sanches. É isso aí, Gabriel. Eu falo agora do Minuto Olímpico quadro, eu trago tudo que acontece no mundo dos esportes olímpicos para vocês. Eu vou começar falando sobre Guilherme Caribé. Caribé fez na noite de quarta-feira a melhor marca da história no país nas provas de 50 jardas livres, superando inclusive o tempo de César Cielo, competindo pela Universidade de Tennessee, ficou em terceiro na etapa da conferência com um tempo de 18 segundos e 42 centésimos mais rápido que a marca que Cielo fez em 2008, quando treinava nos Estados Unidos, de 18 e 47. Parabéns, Guilherme Caribé, que seja realmente pode ser um número importante até para ele almejar novos desafios e grandes resultados nas próximas competições aí que estão chegando no mundo da natação.
Agora vamos mudar de assunto, vamos falar de Rio Open, né? Como disse muito bem o nosso apresentador Gabriel Gomes, o Rio Open está pegando fogo e o nosso Thiago Monteiro, o duelo equilibrado, que invadiu até a madrugada dessa quinta-feira, ele acabou saindo na frente, mas acabou derrotado de virada pelo taiwanês Chun Hing-seng, número 125 do mundo do ranking mundial, numa batalha de 3 horas e 20 pelas oitavas de final do Rio Open, no último jogo da rodada dessa quarta-feira. O número 3 do país lutou até o fim, mas não conseguiu evitar a derrota por 2-7-1 com parciais de 6-7, 4-7 no tie-break, 6-3 e 7-6, 7-4 no tie-break, e deu adeus ao ATP 500 do Rio. Em busca de uma vaga na semifinal, Tseng agora enfrenta o atual campeão do torneio, o argentino Sebastián Baez. Vamos falar então, continuar falando de Rio Open, vamos falar sobre Alexander Zverev, número 2 do mundo, que gosta de jogos longos, é isso aí. Depois de ficar em quadra por mais de 2 horas na estreia, o alemão repetiu a dose nessa quarta-feira. Ele derrotou o número 103 do mundo, Alexander Shevchenko, em 2 horas e 28 minutos de partida. Apesar da duração da partida, o vice-líder do ranking mundial e chave número de final, Alexander Zverev. Agora falar sobre ele, João Fonseca, né? O nosso Joãozinho segue colhendo os frutos do ótimo início da temporada do circuito da ATP. Após alcançar a posição de número 68 no ranking mundial com o título Buenos Aires, o carioca de apenas 18 anos garantiu um lugar na chave mais anos representaram a estreia de Fonseca em torneios mais firmes em quadra rápida. A única vez que o brasileiro disputou a competição desse nível foi no Saibro do Madrid, em ano passado. Agora voltar a falar de Rio Open, temos aí os brasileiros Marcelo Melo e Rafael Marques estrearam com vitória no torneio de duplas no Rio e venceram aí, então, os americanos Austin Kajek e Radjev Rano por 2-7-1 com parciais de 5-7, 7-6 e 10-4 em quase 2 horas de jogo no Jockey Clube Brasileiro no Rio de Janeiro. Vai falar sobre o Sul-Americano de Vôlei. A Confederação Sul-Americana de Vôlei divulgou os participantes do Sul-Americano de Vôlei de Clube Feminino. A competição ocorre nos dias 7 e 11 de março, na Arena UniBH em Belo Horizonte, e vale vaga no Mundial de Clubes deste ano. Ao todo, 7 times de 6 países serão representados no campeonato. Os representantes do Brasil serão Minas, atual campeão, e a cidade sede será o Praia Clube, que venceu a Copa do Brasil em 2024. Temos então os grupos aí, Minas, Estudiantes da La Plata e Desportivo Murano no grupo A, e no grupo B, Praia Clube, São Martín, Alianza Lima e Atlético Barbato do Uruguai. A versão masculina do Sul-Americano será na semana seguinte, nos dias 12 e 16 de março, em Uberlândia. Praia Clube, Cruzeiro e Sérgio Bauru vão representar então o Brasil aí na competição. Agora vamos já falar sobre a Copa do Mundo de Para-Esgrima. A seleção brasileira de Para-Esgrima conquistou a medalha de prata com o gaúcho Giovanni Guissoni e uma de bronze com a piauiense Raíssa Veras nessa quinta-feira, o primeiro dia de etapa de São Paulo da Copa do Mundo da modalidade. A competição é disputada no Centro de Treinamento Paralímpico e o Brasil é representado por 19 atletas na competição, que vai até sábado 22. A medalha de prata de Giovanni, 41 anos, né? Olha aí, veio na disputa do florete masculino B durante os combates da tarde. No combate final, o gaúcho enfrentou o italiano Michele Massa e foi superado por 15-9. A campanha do atleta brasileiro foram de 6 vitórias em 7 duelos. A medalha de bronze de Raíssa veio no sabre feminino. A atleta chegou até as semifinais quando foi superada por Nino Tsebali, da Geórgia, por 15-8. Raíssa esteve na delegação que competiu nos Jogos Olímpicos de Paris em 2024. Agora, falar sobre o Victor Wembanyama. O francês deve ficar fora do restante da temporada da NBA. Ele teve uma trombose venosa profunda no ombro direito e vai desfalcar o San Antonio Spurs. Em comunicado, o time texano afirmou que o diagnóstico da doença foi descoberto após o All-Star Game em São Francisco no fim da semana passada. A trombose venosa é profunda, é uma doença grave que ocorre quando se formam coágulos no sangue das veias profundas. Pode causar embolia pulmonar, infarto, acidente vascular cerebral e insuficiência venosa. O trombo mais comum em membros inferiores, mas ocasionalmente forma em membros superiores, como foi no caso de Wembanyama. Melhoras então para o francês, o craque da NBA, mas fica tudo bem com ele, tá bom? Esse foi o nosso Minuto Olímpico de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Na segunda a gente volta. Tudo que acontece no mundo dos esportes olímpicos para vocês. Volto com você, Gabriel. Bom,
é isso aí, meus amigos. Após aí as grandes notícias do comentarista Gabriel Sanches aí no Minuto Olímpico, bora voltar a falar aqui do nosso Connect Sport sobre futebol para abordarmos a primeira fase da Copa do Brasil, destacando aqui para vocês em primeira mão os jogos que tivemos aí na quarta-feira e ontem, que encerraram aí a primeira semana da Copa do Brasil de 2025, destacando aí a goleada do Náutico, vencendo aí o Santa Cruz de Natal no Frasqueirão por 4-0, destacando também o CSA, que venceu a equipe do Boa Vista por 2-0, e foi no sufoco, mas o Grêmio superou o São Raimundo no tempo normal, a partida ficou empatada por 1-1, e nas penalidades o Grêmio venceu aí por 4-1. Já destacando também a classificação aí do Porto Velho aí o time do nosso querido Lucas Rangel, nosso comentarista, diante da equipe do Cuiabá. No tempo normal a partida ficou empatada por 0-0 e nos pênaltis o Porto Velho venceu o Cuiabá por 4-3. Já destacando também o Capital, que superou a Portuguesa nas penalidades. No tempo normal a partida terminou empatada por 0-0 e nos pênaltis o Capital venceu por 5-3. O Ceará superou o Sergipe aí por 2-0 e o Brusque superou o Trem também por 2-0. Destacando aí a classificação do Manaus, no tempo normal empatou com Independência por 1-1 e nos pênaltis venceu por 4-2. E destaque para o Asa, que enfrentou o Atlético Goianiense, também empatou por 1-1 e nas penalidades o Atlético Goianiense venceu por 6-5. Já o Amazonas acabou sendo desclassificado para o Rio Branco. No tempo normal a partida terminou empatada por 0-0 e nos pênaltis o Rio Branco venceu por 5-3. E destaque para o Olaria do Rio de Janeiro, que venceu o ABC de Natal. Partida que ocorreu no Rio de Janeiro, o Olaria venceu por 1-0. Gabriel, quero destacar primeiramente o Olaria, né, que venceu o ABC por 1-0. Surpresa, talvez, aí uma das grandes surpresas nessa primeira fase da Copa do Brasil. O Olaria disputa a segunda divisão do Campeonato Carioca, né, conseguiu aí a vaga graças à Copa Rio e venceu por 1-0 e garantiu R$1 milhão para o Olaria. E tava precisando desse dinheiro, hein, Gabriel? Jogadores fizeram uma festa, parecia até que tinham sido campeões da Copa do Mundo no final do jogo, né, que deve ter caído um bichinho, né, do final do jogo ali, aquele dinheirinho que não está acostumado a receber. Então, parabéns ao Olaria realmente pela grande vitória sobre o ABC. E o futebol aqui no Rio realmente respira aí, né, porque o Olaria é um time tradicionalíssimo aqui do Rio de Janeiro. Agora eu quero destacar também, Gabriel, o Porto Velho, né, do nosso querido amigo Lucas, que está lá, né, lá em Rondônia e conseguiu realmente surpreender e vencer o Cuiabá. Eu acho que é a grande surpresa, né, Gabriel, essa primeira leva de jogos, né? O Cuiabá, que até ano passado estava na Série A, acabou sendo rebaixado, tudo bem, mas Porto Velho foi lá nos pênaltis, tirou o Cuiabá, então 4-3, parabéns ao Porto Velho, parabéns aí ao nosso amigo Lucas, está envolvido lá com a diretoria do Porto Velho também, sempre lá nos jogos, né? Aliás, o Lucas está devendo a participação aqui com a gente aqui. Um abraço aqui pro nosso amigo Lucas Rangel aí, que está sempre também com a gente aí. Para finalizar, quero falar também do Grêmio. O Grêmio passou dificuldade, hein, Gabriel? Por pouco não foi eliminado, seria realmente uma surpresaça o Grêmio ser eliminado pela equipe do São Raimundo, né? Foi difícil, foi complicado, tomou gol do Kanté, né? Que acabou marcando gol contra o Grêmio ainda, conseguiu empatar praticamente no último lance e nos pênaltis aí conseguiu se classificar. Mas olha só, o Grêmio tem que abrir o olho, hein, Gabriel? Porque, cara, jogou nada contra o São Raimundo, fez uma partida bem ruim, conseguiu buscar esse empate aí na Bacia das Almas, né? Com o gol aí do nosso querido Cauã, não é isso? Oliveira, né? Enfim, é um jogo realmente complicado pro Grêmio, mas conseguiu classificar, isso que é importante, mas liga o alerta realmente, porque o Grêmio jogou muito mal. Outro time que tem que ligar o alerta também é o Atlético Goianiense. Pegou um adversário bem mais tradicional, que é o Águia Arapiraca, né? Time que está sempre também participando da Copa do Brasil, já disputou Série B, enfim, tudo mais, um time complicado, mas conseguiu passar nos pênaltis, foi difícil, foi complicado, mas o Atlético Goianiense também está classificado, parabéns aí, então, a equipe do Atlético Goianiense, o Náutico também conseguiu essa goleada, enfim, muitos jogos que vão acontecer. Semana que vem, se não me engano, tem Fluminense, tem outros times grandes também estreando, então vai ser legal acompanhar a Copa do Brasil, que sempre reserva essas surpresas, né, Gabriel? Que eu não tinha visto quem fez o gol do São Raimundo. Eu vi o Farid, que é repórter do Grêmio, jornalista do Grêmio, ele, o Grêmio tomou gol pro Kanté, o Grêmio tomou gol pro Kanté. Eu achei que ele tava falando do semblante do jogador, mas realmente o nome do atleta é Kanté. Agora que eu tô vendo ali na edição dos gols ali, que realmente o nome do atleta é Kanté. Coisas que só a gol de centroavante, né? O Kanté que é volante. Verdade. Bom, vamos falar então vamos sair do futebol brasileiro para ir para o futebol internacional, destacando para vocês os playoffs da Europa League e também da Conference League, destacando aqui para vocês aqui os jogos com a goleada do Bodo Glimt diante da equipe do Twente pelos playoffs da Europa League por 5-2, a vitória da Roma diante do Porto por 3-2 e o empate do Galatasaray na Turquia empatando com a AZ Alkmaar por 2-2, mas a equipe holandesa garantiu sua classificação. O Steaua Bucareste venceu o PAOK por 2-0 e destaque para o União Saint-Gilloise, que venceu
na Johan Cruyff Arena a equipe do Ajax por 2-1. A Real Sociedad goleou na Espanha o Midtjylland da Dinamarca por 5-2. O Anderlecht empatou com o Fenerbahçe por 2-2 e o Vitória Pilsen venceu o Ferencváros por 3-0. Já pela Conference League, os playoffs, vale destacar o Pafos que venceu o Omonia por 2-1, o Ghent que superou o Betis por 1-0. Essa partida, inclusive, o Vitor Roque foi expulso. Copenhague vencendo o Heidenheim da Alemanha por 3-0. O Olympique empatando com o Burak por 0-0. O Jagiellonia vencendo aí o Baka Topola por 3-1. O Panathinaikos vencendo o Vikgur por 2-0. O Shamrock Rovers acabou sendo derrotado para o Molde por 1-0. E nas penalidades o Molde venceu por 5-4. E o Cluj venceu aí o Apoel por 2-0. Gabriel, muitos jogos aí na conferência na Europa League. Vou começar falando aqui, alguns da Europa e alguns na conferência, para falar de tudo realmente. Vai ficar isso aqui até amanhã, né? Vamos lá começar a falar do jogaço entre Roma e Porto. Esse foi um grande jogo, né? 3-2 para Roma. O meu jogo havia sido 1-1, né? Então estava tudo em aberto. O Porto saiu na frente com um golaço do Samu de bicicleta, mas à noite, tarde e noite, foi de Paulo Dybala, que realmente jogou demais, marcou 2 gols e foi o nome aí do destaque da classificação da Roma, que venceu por 3-2 e garantiu a vaga, então, aí para a próxima fase. O Porto fez a campanha decepcionante, vai mal no Campeonato Português, a situação está complicada para o Porto, hein? Quero destacar agora aí o Ajax, que suou frio, mas conseguiu se classificar contra a União, né? União da Bélgica, União Galice. Foi 2-1 para o time da Bélgica. O Ajax havia vencido por um jogo por 2-0, conseguiu então aí a vaga apenas na prorrogação. E o Real Sociedad, que venceu por 5-2, garante a classificação também. Grande vitória do Real Sociedad aí, e também garantindo essa classificação. Já na Conferência League, quero destacar aí a vitória do Gent, né? Mas a classificação do Real Betis, né? Como você falou, teve o Vitor Roque sendo expulso, né? Realmente foi uma partida bem abaixo do Vitor Roque, foi complicado aí realmente para ele. Mas enfim, conseguiu a vaga e teremos aí grandes confrontos já nessa próxima fase, tanto da Conferência League quanto da Europa League, Gabriel. Emendar, continuar falando das duas competições, só que agora a gente vai incluir a Champions aqui no meio, porque hoje sai o sorteio aí das oitavas de final, tanto da Champions League e da Europa League, que a gente vai destacar aqui. Bora começar destacando aí da Champions League? Vamos fazer assim, Gabriel, hoje a gente vai fazer diferente. Eu vou falar o confronto e você fala o time que você acredita que vai passar e depois você já faz uma análise de todas as partidas aí. Vamos começar da Champions, Gabriel? Na sua opinião, quem passa? PSG ou Liverpool? Liverpool. Clube Brugge ou Aston Villa? Aston Villa. Real Madrid ou Atlético de Madrid? Jogão. Real Madrid. Bayer Leverkusen ou Bayern de Munique? Outro jogão. Bayer Leverkusen. PSV ou Arsenal? Arsenal. Feyenoord ou Inter de Milão? Feyenoord pegou o Milan, né? Agora vou de Feyenoord, vou tentar ser diferente aí. Borussia Dortmund ou Lille? Borussia, você tá jogando muito bem. Benfica ou Barcelona? Barcelona. Só jogão aí dessas oitavas de final da Champions. Agora vamos com os destaques aí do Gabriel Sanches. Primeiro jogo Aston Villa e Bruges. Aston Villa deu sorte, né, Gabriel? Que beleza. Voltando a participar de uma Champions League depois de muitos anos e pode já chegar umas quartas de final. O bicampeão Aston Villa, vale a pena lembrar isso, né? Enfim, pegou o Clube Bruges, acho que é muito favorito. Claro, o Bruges surpreendeu a Atalanta, mas acho que o Aston Villa é favorito por esse confronto. Já Real Madrid Atlético, esse vai ser realmente osso duro de roer. Jogaço, hein, Gabriel? 2 jogaços. Né, um clássico, já foi final de Champions 2 vezes recentemente, em 2014 e também em 2016. Real Madrid, eu acho que, claro, vai jogar fora de casa o segundo jogo, mas para mim é favorito, foi muito bem contra o City, tem tudo para garantir a classificação. Agora eu quero destacar Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, jogaço também. Eu vi recentemente o jogo que teve entre Bayer Leverkusen e Bayern de Munique, na semana passada, inclusive, né, pela Campeonato Alemão, e olha, que tá jogando Bayer Leverkusen para mim é brincadeira. Eu acho que hoje Bayer Leverkusen é a machine, o Bayern passou muita dificuldade contra o Celtic, então eu vou de Bayer Leverkusen. Agora PSV e Arsenal, é favorito, acho que deve passar com tranquilidade. Feyenoord e Inter de Milão. A Inter de Milão é favorita, mas o Feyenoord vem jogando bem, acho que vai surpreender na minha opinião. Borussia passa do líder com tranquilidade, o Barcelona também passa com tranquilidade pelo Benfica. Teve aquele jogaço 5-4 Barcelona, que o Rafinha marcou 2 gols, né, Gabriel? Vamos ter novamente Barcelona e Benfica, então aí, disputando dessa vez as oitavas de final. Vamos agora para a Europa League, porque temos aí as oitavas de final também, os confrontos já decididos. Vale destacar aí os confrontos entre Real Sociedad e Manchester United, o AZ Alkmaar que enfrenta aí a equipe do Tottenham, o Fenerbahçe mede forças contra o Rangers da Escócia, a Roma enfrenta o Atlético de Bilbao da Espanha, o Steaua Bucareste enfrenta o Lyon da França, o Ajax mede forças contra o Eintracht Frankfurt da Alemanha, o Vitória Pilsen enfrenta a equipe italiana da Lazio e o Bodo Glimt que recebe a equipe do Olympiacos da Grécia. Vamos lá, então. O primeiro jogo é Real Sociedad e Manchester United. É o maior confronto dessas oitavas de final, sem dúvida nenhuma. Eu vou de Manchester United. AZ Alkmaar e Tottenham. O Tottenham passa.
Fenerbahçe e Rangers, eu vou de Fenerbahçe. Roma e Atlético Bilbao, eu vou de Roma. Acho que a Roma, para mim, aí é o grande favorito a conquistar esse título da Europa League, tá jogando muito bem. Steaua Bucareste e Lyon, eu vou de Lyon. Ajax e Frankfurt, eu vou de Frankfurt. Vitória Pilsen, Lazio, eu vou de Lazio. E Bodo Glimt e Olympiacos, eu vou de Olympiacos, Gabriel. É isso aí, os destaques do comentarista Gabriel Sanches aí sobre as oitavas de final da Europa League para vocês que nos acompanham. Bom, vamos seguir o nosso Connect Sport. A gente ainda tem bastante assuntos para tratarmos aqui no programa dessa sexta-feira. E agora o assunto é os campeonatos estaduais pelo Brasil, destacando aí os jogos desse meio de semana que tivemos pela Copa do Nordeste, já trazendo aí um pré-jogo das partidas que teremos no final de semana, inclusive jogos decisivos. Bom, vamos começar pela Copa do Nordeste. Quarta rodada, tivemos aí a goleada do Sport diante do Motoclube por 5-0, o CRB vencendo o Souza por 4-1 e o triunfo do Vitória diante do Fortaleza por 2-1 de virada. Já pelo Campeonato Paulista, vale destacar a 12ª rodada, os jogos entre Ponte Preta e Bragantino, Botafogo de Ribeirão Preto enfrentando o Novo Horizontino, Velo Clube Água Santa e Noroeste e Portuguesa. Pelo Campeonato Carioca, 11ª rodada, vale destacar os jogos entre Boa Vista e Volta Redonda, Sampaio Correia e Portuguesa do Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e Madureira. Campeonato Paranaense, quartas de final, jogos de ida, o Azures enfrenta o Atlético Paranaense e o Maringá recebe a equipe do Coritiba. Já pelo Campeonato Mineiro, semifinal, jogos de volta, vale destacar os confrontos entre América Mineiro e Cruzeiro, Tombense e Atlético Mineiro. Pelo Campeonato Gaúcho, semifinal, jogos de ida, o Caxias enfrenta o Internacional e o Grêmio recebe o Juventude. Já pelo Campeonato Baiano, nona rodada, vale destacar o Bahia que enfrenta a Juazeirense e o Atlético da Bahia que enfrenta o Vitória. Pelo Campeonato Pernambucano, nona rodada, o Decisão enfrenta o Náutico, o Maguari, o Santa Cruz, o Petrolina recebe o Sport e o Campeonato Catarinense para encerrar, 11ª rodada, vale destacar o clássico entre Avaí e Criciúma, Chapecoense e Joinville e o Marcílio Dias enfrentando o Figueirense. Gabriel, muitos jogos aí, eu vou falar pouco também, se eu for ficar falando aqui de todos os jogos, fica aqui até mas vamos lá, quero destacar aí o jogo então entre Fortaleza e Vitória, jogaço pela Copa do Nordeste, acompanhei esse jogo todo, né? Quarta-feira à noite aí foi o meu lazer assim, acompanhar essa partida. E olha, que golaço fez o Luceiro, hein, cara? De fora, uma bomba, realmente, sem chance nenhuma de defesa, mas o Vitória conseguiu uma virada e jogou realmente muito bem a equipe do Vitória. Conseguiu uma importante vitória. Aliás, não perde 16 jogos, né? O time baiano vem realmente fazendo um ano até agora muito bom. Já tinha realmente também feito o final de ano passado melhor ainda, então tá numa sequência boa, vai disputar a Sul-Americana esse ano e vem surpreendendo por enquanto, então, o Vitória da Bahia. Quero destacar também o jogo que vamos ter esse final de semana, né? Entre Cruzeiro e América Mineiro. O jogo vai ser realmente também complicado. Não, desculpa, você quer daqui a pouco, né? Tô até me perdendo aqui na pauta, Gabriel. Mas acho que é isso, né? Pode falar dos jogos que vão acontecer esse final de semana? Os campeonatos estaduais, quer dizer? Isso. Claro, pode frisar. Então, porque vai ter muitos jogos esse final de semana, né? Por exemplo, Cruzeiro e América, que sempre empatou o primeiro jogo 1-1. Vai ter que realmente jogar agora fora de casa contra o Coelhão lá no Independência para buscar essa classificação. Tá difícil, né? Teve também a situação envolvendo o Matheus Pereira, enfim. O Cruzeiro está conturbado, facilmente conturbado nesse começo de ano, mas tem tudo para se classificar. O Atlético pega também tem tudo para se classificar. Enfim, são os campeonatos estaduais, muitos jogos e chegando na reta final, até porque mês que vem já começa o Brasileirão, né, Gabriel? Destaque aí do comentarista Gabriel Sanches, vale destacar aí que teremos bastante jogos aí pelos campeonatos estaduais pelo Brasil neste final de semana. Bom, vamos falar agora de Campeonato Carioca, 11ª rodada, chegou aquela fase de decisão para os clubes cariocas, para o Flamengo não, o Flamengo já está classificado, já está sossegado e neste final de semana aí enfrenta a equipe do Maricá. Gabriel, o Flamengo pegando aqui pro Maricá, já classificado, já praticamente também com o título da Taça Guanabara, vai jogar em casa amanhã no Maracanã. O Felipe Luiz deve poupar alguns jogadores, claro, não tem por que jogar o time titular. O Flamengo vem de bons resultados. O Flamengo, Gabriel, pra você ter uma ideia, não toma gol no Campeonato Carioca com o seu time principal há 23 jogos, cara. Então, é uma dominância assim, muito grande por parte do Flamengo no Campeonato Estadual, quando joga com o seu time principal, né? Teve o começo de ano com o jogo contra o time sub-20, acabou perdendo até algum jogo ali, mas desde quando chegou o time principal, só vitórias e apenas empate contra o Fluminense. Então, deve se manter isso. O Flamengo amanhã deve jogar com tranquilidade, deve conseguir uma grande vitória sobre o Maricá e deve garantir o título da Taça Guanabara e a vantagem de jogar por 2 empates na semifinal e, claro, também o poder de jogar o último jogo em casa na final do Campeonato Carioca, caso avance, né, jogando o Maracanã no segundo jogo. Gabriel. Gabriel, na sua opinião do jogo entre Fluminense e Bangu? É um jogo importante para o Fluminense. O Fluminense, como eu falei na segunda-feira, né, tá praticamente eliminado do Campeonato Carioca, conseguiu buscar 2 vitórias e, claro, contou com tropeço ali de Botafogo, de Vasco e também agora tem tudo para se classificar. Depende apenas de si? Não. Tem que vencer o Bangu, que já está rebaixado, acho que vai ser uma missão muito difícil para o Fluminense.
tem que vencer o Bangu e torcer contra o Madureira e contra o Vasco para poder se classificar. Então tem grande chance, deve se classificar e, claro, muito favorito. O Fluminense, acho que só um desastre ali essa vitória do Fluminense contra o Bangu, que faz uma péssima campanha nesse Carioca até agora. O Bangu, né, não venceu nenhum jogo e faz realmente uma campanha decepcionante, já rebaixado para a segunda divisão. O Fluminense tem tudo para se classificar, Gabriel. E o duelo decisivo para ambas as equipes nessa rodada, o clássico carioca entre Vasco e Botafogo. É um jogo que vale muito pro Vasco, né? O Botafogo vai estar pensando no jogo de quinta-feira que vem contra o Racing, deve ir com o time totalmente em reserva, praticamente já eliminado o Botafogo, né? O Botafogo teria que vencer o Vasco e torcer contra o Fluminense e o Madureira. O Fluminense pega o Bangu, né? Então a vida do Botafogo está praticamente já selada nesse campeonato estadual, e o Vasco é esse não, cara. Esse está com chance de se classificar, está em quarto lugar, depende apenas de si para se classificar, né? Então pegando a equipe do Botafogo, que claro, está numa fase realmente muito complicada, mas não deixa de ser o Botafogo, né? Venceu o Fluminense, por exemplo, esse ano o time do Botafogo, então o Vasco vem com tudo, vai jogar em casa, deve ter o estádio lotado, é favorito, eu acho que o Vasco pode sim ser considerado favorito, e se caso vencer aí, vai garantir a classificação e deve pegar o Flamengo na semifinal, mas acho que é um jogo realmente para o Vasco vencer, um jogo de afirmação para o Vasco, Gabriel, porque o início de ano foi um pouco conturbado, mas conseguiu vencer agora na Copa do Brasil no meio de semana, e agora pega o Botafogo já realmente descansado, enquanto o Botafogo teve um jogo muito desgastante ontem na Argentina contra o Racing. Então, se o Vasco não vencer esse domingo, Gabriel, merece ser eliminado, na minha opinião. Agora no Conect Sport chegou aquele momento do quadro Você Sabia, onde vamos destacar aqui para vocês 4 jogos marcantes da história dos campeonatos estaduais pelo Brasil neste momento. Bom, final de campeonato estadual é sempre emocionante e nos reserva grandes partidas, especialmente quando se tratam de dois rivais brigando pelo título. E é o que a gente vai começar aí na nossa primeira partida, destacando a final do Campeonato Paulista de 1998 entre São Paulo e Corinthians, quando o Raí praticamente desceu do avião para ganhar o título com a equipe do São Paulo. Parece uma força de expressão, mas foi mais ou menos o que aconteceu nessa ocasião. O ídolo dos dois títulos mundial de 92, do título mundial de 92 e das Libertadores de 92 e 93, havia deixado o clube do Morumbi da metade de 93 para uma vitoriosa passagem pelo PSG. A diretoria do São Paulo começou a acertar o seu retorno para o clube no final de 97 e fez um acerto para sua volta em 98. Calhou que Raí conseguiu sua liberação com o PSG justamente na semana do segundo jogo da decisão do Campeonato Paulista daquele ano. Corinthians, vale ressaltar, tinha vencido a primeira partida por 2-1 e precisava apenas de um empate para levantar o bicampeonato em cima do São Paulo. Raí voltou com tudo e ajudou a vitória tricolor por 3-1, fazendo dos gols e dando um passe para um dos gols de França, destacando então que esse foi um dos jogos marcantes. E destaque agora para o bicampeão, o bicampeonato da democracia corintiana em 1983, porque Corinthians e São Paulo protagonizaram as finais de 82 e 83, que seriam os dois maiores títulos da democracia corintiana. O de 82 foi bastante suado, com o tricolor tendo o time considerado melhor do que o Timão, mas o de 83 foi especial. Seria esse o último título da equipe que tinha Sócrates, Birubiru, Casagrande e outros ídolos que fizeram história dentro e fora dos gramados. Na grande decisão, o Corinthians só precisava empatar, enquanto o São Paulo lutava para vencer o segundo jogo e obrigar a realização do terceiro jogo. Em uma partida muito dura, foi apenas nos acréscimos que Dr. Sócrates marcou o que seria o gol do título, gerando muita festa e invasão de campo mesmo antes do final da partida. O árbitro do Cídio pediu auxílio da polícia para retornar no jogo, que ainda teria um gol de esperança para o São Paulo e terminaria 1-1 e a confirmação do bicampeonato do Corinthians. Agora vamos falar do Grenal de 99, onde Ronaldinho Gaúcho comeu a bola para azar de Dunga na decisão do Gauchão. Em um jogo muito equilibrado e brigado, quem fez a diferença foi um jogador que começava a despontar no futebol. Um tal de Ronaldinho, que na época tinha 19 anos e já era artilheiro do Gauchão e faria um belo gol do título, seu 15º no campeonato. O Inter até tentaria, mas era tarde de Ronaldinho, que não tomou conhecimento nem mesmo do capitão do Tetra Dunga, que na ocasião era jogador do Internacional. Ronaldinho deu um chapéu elástico e barbarizou a vida do volante e de toda a zaga colorada. Destacando aqui para vocês, para
para falarmos agora sobre a decisão do Campeonato Mineiro de 2007 entre Atlético Mineiro e Cruzeiro, com show de bola do Galo e o lendário gol de Costa sofrido pelo goleiro Fábio. Os dois rivais faziam uma partida bastante equilibrada no primeiro jogo da decisão do Campeonato Mineiro de 2007 e o primeiro tempo foi cheio de emoções e chances para os dois lados. O Galo saiu na frente logo no comecinho do segundo tempo, mas a disputa permanecia lá e cá até os 36 minutos, quando começou a desandar a maionese cruzeirense. O primeiro com um belo gol de Danilinho, que chapelou o goleiro Fábio, e depois aos 46 do segundo tempo com um pênalti. 3-0 já era bastante complicado para reverter, mas daí o lance que marcaria essa partida, logo na saída de bola, o time do Cruzeiro, visivelmente abatido, deu uma cochilada e entregou a bola nos pés de Vanderlei, que percebeu o goleiro Fábio bastante adiantado e bastante desconcentrado após o gol de pênalti e de costas para o jogo. Vanderlei aproveitou e chutou de bastante longe, a bola passou tranquilamente do lado do distraído goleiro e terminaria assim a goleada do Galo. Na partida da volta, o Cruzeiro ainda fez 2-0, mas não foi suficiente para reverter essa bela vantagem do rival construída na partida de ida. Então, para vocês que nos acompanham, este foi o destaque aqui do Conect Sport, do quadro Você Sabia, dando ênfase a esses 4 jogos que entraram para a história dos campeonatos estaduais pelo Brasil. Agora em nosso Conect Sport, vamos para o nosso giro de notícias do esporte dessa sexta-feira. Temos notícias pertinentes do mundo esportivo para vocês que nos acompanham. E vamos começar falando do ex-presidente da Federação Espanhola. O Tribunal Nacional Espanhol concedeu Luís Rubiales, o ex-presidente da Federação Espanhola, condenou ele por beijar Jenny Hermoso na final da Copa do Mundo de 2023. Acusado de agressão sexual, ele evitou a prisão, mas não pode se aproximar da jogadora e terá que pagar 20 euros por dia durante 18 meses. O julgamento durou 2 semanas. Luís Rubiales foi absolvido da acusação de coação, ato de forçar alguém a fazer algo contra sua vontade. Jorge Vilda, Albert Luque e Robin Rivera também foram réus no processo, mas foram absolvidos. Vale destacar que Rubiales terá que pagar 20 euros, cerca de R$119 por dia para Jenny Hermoso durante 18 meses, totalizando 10,8 mil euros, cerca de 64 mil reais. E agora olha que caso inusitado. O árbitro Marco Antônio Ortiz Nova, o árbitro da partida entre Inter Miami e Sporting Kansas City, será punido pela CONCACAF. Marco Antônio Ortiz Nova abordou o Messi após o jogo para pedir a camisa do craque e um autógrafo para um familiar. A sanção foi acionada pela entidade em comunicado oficial. Nova abordou o jogador para pedir um autógrafo para um familiar com necessidades especiais. Essa conduta não se alinha com o código de conduta da CONCACAF. Vai destacar que o árbitro reconheceu seu erro, pediu desculpas pelo incidente e aceitou a ação disciplinar que a CONCACAF aplicou, segundo o comunicado. E agora vamos falar de Jay Moran, que teve um prejuízo de mais de R$1 milhão, mais de 1 milhão de euros, cerca de 5,7 milhões de reais em itens furtados de sua casa em dezembro. E é o que afirma o policial do condado de Shelby, onde está localizado Memphis, no Tennessee. As informações são do site americano TMZ Sports. O astro do Memphis Grizzlies é identificado como o atleta profissional número 6 em investigação federal dos Estados Unidos sobre assaltos a casas de estrelas do esporte. O relatório policial registra um chamado do dia 20 de dezembro, por volta das 4 horas da tarde, para investigar um suposto furto. Os oficiais afirmaram se tratar da casa do jogador do Memphis Grizzlies, sem mencionar Jay Moran na época. 7 pessoas foram presas acusadas de conspiração para o transporte interestadual dos bens roubados, entre eles os da casa de Jay Moran. A pena máxima para esse crime do Tennessee é de 10 anos. E para finalizarmos, bora falar do Fluminense, que avançou nesta semana no projeto para formar a Sociedade Anônima do Futebol, a SAF. A direção tricolor teve uma reunião nesta quinta-feira com executivos do banco do BTG Pactual, contratado para analisar as finanças e assessorar o clube na busca por investidores. Pelo lado tricolor estiveram presentes o presidente Mário Bittencourt e o vice Matheus Montenegro e o vice de finanças Paulo Todaro. O banco sinalizou que encontrou investidores interessados em investir no clube e avisou que uma proposta será feita em breve. A diretoria aguarda a sinalização formal da proposta para avançar na SAF e se tornar público o processo. A decisão de formar ou não SAF será analisada pelos conselheiros do clube, diretor, deliberativo e fiscal, e votada por todos os sócios. Será que teremos aí o Fluminense se tornando mais um clube SAF no Brasil? A gente vai informando para vocês que nos acompanham. Então este foi o nosso giro do esporte
desta sexta-feira no nosso programa. A gente segue aí nesse embalo de informação para vocês que nos acompanham, destacando agora o nosso giro de notícias do mercado da bola. Vamos falar do Houston Dynamo, que acerta a contratação do meio-atacante uruguaio Nicolás Lodeiro, de 34 anos, ex-Botafogo, Corinthians e Boca Juniors. O Santos anuncia a contratação do atacante David Washington por empréstimo junto ao Chelsea até o fim de 2025. Após a eliminação da Copa do Brasil, o Cuiabá anuncia a demissão do treinador Bernardo Franco. Em seu lugar, o Cuiabá já acertou um novo comandante para a temporada de 2025. Trata-se de Guto Ferreira. E o Sport Recife, que acerta a contratação do volante Duqueiroz por empréstimo junto ao Zenit da Rússia. O Santos pode contratar Kelvin Oliveira, um dos melhores do mundo atualmente no futebol de 7, através da indicação de Neymar. Kevin, de destacar, tem 29 anos, já passou pelo futebol profissional e também tem sondagem de clubes dos Estados Unidos. A informação foi confirmada pelo streaming gaulês. E o Ceará encaminha a contratação do atacante Pedro Raul por empréstimo até o fim do ano, e o Corinthians, durante o empréstimo, pagará cerca de 70% dos salários do atleta durante este período. E o Ceará tem negociações avançadas pela contratação do centroavante Lelê do Fluminense. O Santos manifesta interesse no zagueiro Naves do Palmeiras. Seguindo as nossas notícias com o comentarista Gabriel Sanches. É isso aí, Gabriel. Matheus Pereira decide não acertar com o Zenit e permanecerá no Cruzeiro. O Bahia até chegou a realizar exames médicos, mas resolveu recusar a proposta do clube russo e vai continuar no Cruzeiro. Já o Botafogo acertou a contratação de Elias Manuel, atacante do Real Salt Lake, em definitivo. Ele vai chegar para reforçar o fogão. Já o Vasco anunciou a contratação do atacante Benjamin Garré, ex-Krila Sovetov, em definitivo. O negócio foi fechado em 2,5 milhões de euros, mais 1 milhão de euros aí por metas atingidas, é mais nova contratação do Vasco, o Garré. Já o Atlético Mineiro está interessado na contratação do atacante. O Vasco e o Atlético Mineiro estão acertando a transferência do atacante Brian Palacios por empréstimo com opção de compra. É somente o alqueiro colombiano para a conclusão do negócio. O Vasco deve também contratar mais um jogador. Essa foi uma notícia no mercado da bola. Volto com você, Gabriel Gomes. Agora, as principais ligas europeias do futebol internacional têm espaço no Connect Sport. Vamos destacar aqui para vocês os jogos importantes que teremos aí pelas principais competições europeias, começando pela Premier League, 26ª rodada. Vale destacar os jogos entre Everton e Manchester United, o Ipswich Town enfrentando o Tottenham, o Arsenal medindo forças contra a equipe do West Ham e o Aston Villa, que enfrenta a equipe do Chelsea. Além disso, vale frisar o grande jogo da rodada entre Manchester City e Liverpool. Pela Série A, o campeonato italiano, 26ª rodada, vale destacar os jogos entre Venezia e Lazio, Torino e Milan, Inter de Milão e Genoa, Como e Napoli, Cagliari e Juventus, e a Roma enfrentando o Monza. Pela La Liga, o Campeonato Espanhol, 25ª rodada, o Valência mede forças contra o Atlético de Madrid, o Las Palmas enfrenta o Barcelona e o Real Madrid mede forças contra o Girona. E pela Bundesliga, 23ª rodada do Campeonato Alemão, Holstein Kiel enfrenta a equipe do Bayer Leverkusen, o Borussia Dortmund mede forças contra o Union Berlin e o Bayern de Munique enfrenta o Eintracht Frankfurt. Já pela Ligue 1, o Campeonato Francês, 23ª rodada, o Lyon tem o clássico contra o PSG. E pela Liga de Portugal, 23ª rodada, destaque para os jogos entre Benfica e Boa Vista, Alves Sad e Sporting e Porto enfrentando Vitória de Setúbal. Para começar, Gabriel, falar da Premier League, né? Temos grandes jogos no final de semana. Everton e Manchester United, o jogo que promete bastante. Então, o Everton está tentando sair daquela zona ali do rebaixamento, tentar um pouco subir na tabela. E o United também, né? Por incrível que pareça, o ano do United é terrível. Mais um ano, inclusive, onde a equipe não vai nada bem. Está lá em 13º, está difícil demais. Vai, com certeza, nenhuma chance de disputar a competição europeia no ano que vem. Então vai ter que realmente se reinventar o Manchester United para voltar a ser um clube que era antes. Vai ter um jogo contra o Everton complicado e precisa da vitória. Assim também como o Tottenham, né? Que é outro que faz uma competição meio conturbada, não vai bem. No passado até fez uma boa competição, mas esse ano está muito mal, está apenas aí na 12ª posição e tem que vencer o Pichital para tentar subir na tabela. Já o Arsenal vai jogar contra o West Ham, recebe o West Ham, clássico londrino. O Arsenal precisa vencer, Gabriel. O Liverpool tropeçou no meio da semana contra a equipe do Aston Villa, então é chance do Arsenal que, caso vença, Gabriel, a vantagem cai apenas para 5 pontos. E lembrando que o Liverpool pega o City fora de casa, mais uma chance do Liverpool perder pontos. Então o Arsenal, se quiser chegar perto ali do Liverpool na liderança do campeonato, tem que vencer o West Ham e, claro, torcer contra o Liverpool, que pega o Manchester City, um jogaço, né? O City acabou de ser eliminado na Champions League, foi muito mal contra o Real Madrid, vai ter que dar uma resposta rápida para o seu torcedor, né?
vai jogar em casa, apesar de ter ido mal contra o Real Madrid, foi muito bem na rodada no meio do final de semana passado contra o Newcastle, onde venceu por 4-0 em casa. Então, eu acho que uma boa vitória contra o Liverpool seria importante para o City apagar os fantasmas da Champions League e voltar a focar na Premier League, onde a equipe precisa se manter nos 4 primeiros colocados ali para garantir a vaga para a próxima UEFA Champions League. Já na Série A, quero destacar o confronto aí entre Como e Napoli. O Napoli segue muito bem na liderança do campeonato italiano, está bem na competição, segue ali muito bem. A Inter de Milão vai enfrentar a equipe do Genoa, está tentando chegar perto ali do Napoli, é favorito para essa partida, deve ganhar. A Roma, recém-classificada, pega o Monza, um jogo também complicado. O Milan, esse sim, eliminado da Champions na quarta-feira, vai jogar contra o Torino, faz uma competição realmente bem abaixo também. O Milan que deve ficar de fora também da Champions League do ano que vem. Já em La Liga, né, Gabriel? Competição mais equilibrada no momento, com certeza, dessas grandes da Europa, né? Temos ali o Barcelona liderando, mas tem também ali o Real Madrid em segundo, o Atlético em terceiro, a diferença é tudo ali de 2 pontos de um para outro. Né? O Barcelona vai até ralar as palmas e enfrentar o time da casa, jogo complicado, mas o Barcelona, claro, é favorito. Vai lembrar que o Las Palmas venceu o Barcelona no primeiro jogo do turno, né? Venceu jogando fora de casa por 2-1, ou seja, foi uma preda no sapato do Barcelona esse ano, pode voltar a ser novamente. Já o Atlético de Madrid vai enfrentar o Valência fora de casa, jogo complicado, porque o Valência está brigando contra o rebaixamento, então aquele jogo realmente onde do lado o time está brigando pelo título, o outro está brigando contra o rebaixamento, então as emoções sobem, jogo qualquer detalhe realmente pode definir a partida, mas vai ser um jogo difícil, mas acho que o Atlético Madrid tem tudo para vencer. Já o Real Madrid talvez seja o confronto mais fácil dos três, né? Vai jogar em casa contra o Girona no domingo, com tranquilidade, leve, depois de tirar o Manchester City vencendo por 3-1 na última quarta-feira, então deve chegar tranquilo e deve buscar a vitória também para continuar na briga pelo título, Gabriel. O futebol internacional com a análise do Gabriel Sanches. Vamos falar agora de Campeonato Paulista, 12ª rodada, última rodada antes da fase decisiva do Campeonato Paulista, e vamos começar destacando aí o Santos, que vem num momento bom de 2 vitórias, enfrentando aí a equipe da Inter de Limeira, que neste momento luta contra o rebaixamento. Jogo fora de casa, mas foi o que a gente comentou aqui, né, Gabriel? O Santos está brigando ali para se classificar, tem condições de se classificar, né? Só um empate já garante o Santos na próxima fase, mas, claro, é favorito, é um jogo difícil, Inter de Limeira, como você falou, está brigando contra o rebaixamento na última rodada, então vai dar vida para tentar buscar essa vitória também jogando em casa, mas o Santos, obviamente, é favorito, eu acho que deve buscar essa vitória contra a Inter de Limeira, Gabriel. E vale frisar agora, Gabriel, o Palmeiras, que tenta sua classificação para a próxima fase do Campeonato Paulista, enfrentando a equipe do Mirassol, que tem nomes experientes aí, como o Reinaldo, como o goleiro Muralha, enfim, a equipe experiente aí do Mirassol. Tá classificado, né? Verdade. O Mirassol tá classificado, né? Já tranquilo na próxima fase. E o Palmeiras não. Vai ser jogo difícil, jogo complicado, jogo fora de casa. E o Palmeiras tem que torcer contra a Ponte Preta ou contra o São Bernardo, né? Quem tropeçar, mas lembrando que o São Bernardo pega o São Paulo, né? Então, assim, o São Paulo pode novamente aparecer com o pé do sapato aí do Palmeiras, mas enfim, o Palmeiras, claro, tem que fazer a sua parte, jogar bem contra o Mirassol, que já está classificado, então o Palmeiras vai vir, obviamente, com o time titular, vai tentar buscar essa vaga nas quartas de final, vai ser um jogo difícil, mas o Palmeiras é favorito, claro, e se vencer o Mirassol vai ter que ir torcer contra, então, o São Bernardo e a Ponte Preta, Gabriel. E agora vamos falar do São Bernardo, que enfrenta aí a equipe do São Paulo. O São Bernardo que faz uma das melhores campanhas dessa primeira fase do Campeonato Paulista, enfrentando o São Paulo, que está no momento de crise na temporada, 5 jogos sem vencer até aqui. O São Paulo, que se tivesse vencido a Ponte Preta, já teria garantido o primeiro lugar, né? Então não conseguiu. Vai ter que jogar, então, pelo menos aí alguma coisa para poder vencer o São Bernardo, que para mim hoje é um dos melhores times desse Paulistão, talvez não, com certeza. É a grande surpresa desse Campeonato Paulista, acho que ninguém esperava a campanha que o São Bernardo está fazendo nesse momento, né? Vem muito bem realmente, já não é a primeira vez. Ano passado o São Bernardo tinha ido bem também, então assim, é um time que está crescendo no cenário do futebol paulista e pode ser um time que possa vir até figurar em Série B de Brasileirão e tudo mais, enfim, né? Um time realmente que tem um futuro interessante pela frente, caso realmente dê sequência nesse trabalho que vem acertando nos últimos anos aí. São Paulo, claro, vai jogar fora de casa também, é um jogo difícil. Tem aquela coisa, né, Gabriel? Você ajuda o seu rival Palmeiras, ou você complica a vida do Palmeiras também, vai com o time em reserva, vai com o time titular, pensa na temporada, tenta buscar a primeira colocação, ou se tropeçar, pode jogar o segundo lugar, né? Pode ir para o segundo lugar e enfrentar o Novo Horizontino fora de casa, enfim. Eu não sei o que o torcedor de São Paulo faria, mas acho que qualquer resultado que rolar domingo, dependendo do que acontecer no jogo do Palmeiras, acho que vai ser bom para o torcedor de São Paulo, Gabriel. O Gustavo, o panorama tá completo. Quando você falou de entregar o resultado, ele piscou aqui na técnica, sinal que ele compactou com isso. Então, temos aí um torcedor de São Paulo querendo que São Paulo entregue. Aquela história clássica, né, que São Paulo, se não me engano, em 2003, 2004, o Corinthians estava para ser rebaixado no Paulistão, né, e precisava que São Paulo aí perdesse para o Ituano. E São Paulo vai e vence o Ituano e ajuda o Corinthians, né? Então,
quem sabe não pode acontecer de novo aí, né? Pois é, aquela época o gol foi marcado pelo grafite e ele foi até questionado pela É, torcida na foi. época. Coitado, né? Bom, e vamos para encerrarmos aqui sobre o Campeonato Paulista, bora falar do Corinthians, que vai entrar para esse duelo, já pensando na pré-Libertadores, no duelo da próxima quarta-feira contra Claro. a Universidade Central, enfrentando aí a equipe do Guarani. O Corinthians é o melhor time do Paulistão, disparado, fez uma excelente campanha, né? Claro, vai com o time, se pudesse ir com o time sub-15, ia para esse jogo contra o Guarani, porque quarta-feira que vem tem um jogo mais importante, né, do ano até agora contra a Universidade Central, que a gente já falou um pouquinho, né? Então, não tem muito o que falar sobre esse jogo, Gabriel. Claro, o Corinthians é favorito, vai jogar em casa, é bom para dar rodagem para alguns jogadores que não estão jogando, né? Como é o caso, né, do Pedro Raul, por exemplo, que não está tendo muita oportunidade, pode vir a ter oportunidade, e se for bem, né, pode ganhar minutos também nos jogos importantes, enfim. Mas o Corinthians é favoritaço jogando em casa, mesmo com o time reserva, e deve buscar mais essa vitória e, claro, pensar também no jogo contra a Universidade Central quarta-feira. Palpites aí do Campeonato Carioca e Campeonato Paulista, antes de encerrarmos o Conect Vamos Sport. lá. Seu palpite para Fluminense e Bangu. 2-0 Fluminense, Flusão. Seu palpite para Flamengo e Maricá. Olha, Gabriel, o Flamengo, quando pegou os times pequenos, né, com o seu time principal, ganhou da Portuguesa de 5-0, 2-0 contra o Sampaio Correia, 2-0 contra o Volta Redonda. Então, vamos ficar no meio do metade do caminho. 3-0 Flamengo, tranquilo, sem estresse. E para seu palpite para Vasco e Botafogo. Vou de 1-0 Vasco, sofrido, Vasco classificado aí, vai enfrentar o Flamengo. Santos e Inter de Limeira. Vou de 2-0 Santos, com 2 gols do Neymar. Olha só, legal, hein? Mirassol e Palmeiras. 1-0 Palmeiras, aquele gol do Palmeiras no finalzinho que eles estão acostumados a fazer. São Bernardo e São Paulo. Vou de 1-1, Gabriel. São Paulo tá jogando nada. Gustavo aqui vai de 1-0 São Bernardo. Meteu o louco agora, hein? Não, e esse resultado do. Até o empate já meio que o São Bernardo se garante, já, né? Que são 3 pontos de vantagem do Palmeiras, né? Então o empate já serve já pra atrapalhar a vida. Aí a Ponte Preta tem que fazer a parte dela pra dificultar a vida do Palmeiras, né? E seu palpite para Corinthians e Guarani. Vou de 2-0 Corinthians com gol do Pedro Raul de cabeça. Me cobre segunda-feira. Vamos lá. Fluminense e Deu uma de Daniel Acredito agora. que o Fluminense vença por 2-0. Flamengo e Maricá 2-0 Flamengo. Vasco e Botafogo, tô com você, Gabriel. Acho que o Vasco vence por 1-0. Santos e Inter de Limeira 2-0. Santos, Palmeiras e Mirassol. Eu vou de um placar de 1-1. São Paulo e São Bernardo. Acredito que o São Bernardo vence por 1-0. E Guarani e Corinthians eu acho que vai ser 1-1. Eu acho que esses são os meus palpites aí. Certo. Tá ótimo. Eu falei Ceará? Foi? Eu tô ficando maluco. Corinthians e Guarani. Eu tô ficando. É que ele falou do Pedro Raul. O Pedro Raul pode ir pro Ceará, então acho que eu confundi. Ficou aí, acho que é empatado por 1-1. Vai se despedir com gol, Pedro Raul. Rapaz, aí você tá metendo louco, hein? Aí você tá vivendo o mundo na lua. Bom, antes de encerrarmos o nosso Connect Sport dessa sexta-feira, a gente vai voltar a frisar aqui pra vocês a Júlia Del Prate no nosso programa. Pra quem não sabe, ela é jogadora de futebol feminino, teve aqui no nosso Connect Sport ano passado, com passagem por Santos e Centro Olímpico. Ela tá tendo uma grande oportunidade da vida dela de poder ir para os Estados Unidos, concluir os seus estudos por lá e também de poder dar seguimento à sua carreira atuando pelo futebol americano. Por isso nós se unimos aqui no Connect Sport e divulgar a vaquinha que ela está organizando. Por questão de logística, tudo envolve gasto. E a Júlia Del Prate vai explicar para vocês aí o porquê que ela está organizando essa vaquinha. E aí galera, beleza? Eu sou a Júlia Del Prate, eu sou atleta de futebol, tenho 20 anos e eu vim pedir uma ajuda pra vocês pra realizar o meu sonho. Eu recebi uma proposta, galera, de uma faculdade lá dos Estados Unidos, NCAA D1, e eu preciso da ajuda de vocês porque eu tenho que arcar com alguns custos aqui do Brasil, como passagem, Duolingo Teste, coisas relacionadas desse tipo. Preciso tirar meu visto também, então tem bastante coisa que eu preciso gastar dinheiro e essas coisas são em dólar e eu preciso transformar em real pra poder pagar. Então por isso que eu criei essa vaquinha. Vocês puderem, por favor, doar na vaquinha ou doar pelo meu Pix direto também, que tá aqui embaixo. Vocês ajudariam demais a realizar esse meu sonho. Eu vou lá pros Estados Unidos em agosto, então a gente tem bastante tempo aí pra conseguir esse valor e eu conto com a ajuda de vocês, fechou? Obrigadão! É isso aí, meus amigos. A causa é nobre, a vaquinha é séria, por isso a gente está divulgando o nosso programa. Então, se você quer contribuir, vai no Instagram ali da Júlia Del Prate, está aparecendo um arroba na imagem para vocês ao lado, Del Prate Júlia. Lá, entrando no Instagram dela, você já vai no link da bio, tem lá especificado o link da vaquinha. Pode entrar, pode fazer sua contribuição. Lembrando que não importa o valor, o que importa é a sua intenção de ajudar. A gente vai divulgando porque é uma causa nobre e eu tenho certeza que até agosto a Júlia vai alcançar esse objetivo. E nós aqui vamos continuar divulgando. Um abraço para a Júlia, eu tenho certeza que ela vai alcançar esse objetivo.
Bom, é isso aí, meus amigos. Estamos caminhando para a parte final do nosso Conect Sport dessa sexta-feira, encerrando o programa com chave de ouro. E eu agradeço mais uma vez a grande participação do meu xará, diretamente do Rio de Janeiro, Gabriel Sanches. Valeu, Gabriel, valeu, Gustavo, valeu, amigo de casa, mais uma vez um prazer estar aqui com vocês, mais um Conect Sport concluído com muito sucesso, né? Nosso aí terceiro ano de Conect Sport, sempre com muita informação, com muito esporte, então fico feliz de estar aqui com vocês. Vamos que vamos, bom final de semana para todo mundo, segunda-feira estamos de volta, aproveita o final de semana com muita bola na rede, muito tênis, muito basquete, vôlei, tudo que você gostar também, mas sempre com juízo. Abração, meu amigo, tamo junto. Forte abraço, meu amigo. Até a próxima. Bom final de semana e a gente se encontra aí no nosso próximo Conect Sport. Agradeço imensamente, meus amigos, a sua audiência, a sua interação no nosso Conect Sport dessa sexta-feira. Desejo a todos vocês um grande abraço. Sempre peço e pondero. Se inscreva em nosso canal no YouTube para vocês ficarem atenados à nossa programação. E peço também que vocês sigam nossas redes sociais aí no Instagram, no Facebook Conect Brasil TV. Se inscreva em nosso canal da Twitch e também, vale frisar, acompanhe o site conectbrasiltv.com. É a Conect Brasil TV presente em todas as plataformas digital para manter você conectado ao mundo novo. Então, nos acompanhe aí a Conect Brasil TV em nossas redes sociais. Desejo a todos vocês uma boa noite, fiquem todos com Deus. Desejo a todos um excelente final de semana e segunda-feira estaremos aqui na Conect Brasil TV em mais um Conect Sport. Forte abraço a todos vocês e até a próxima. Tchau, tchau.